Olá, bem-vindos à nossa primeira dica de língua italiana. Hoje nós estudaremos um assunto bastante importante, principalmente para quem está começando os seus estudos agora. Nós vamos falar dos artigos definidos, que em italiano são em 10, em português são apenas em 4. Vamos ver uma pequena tabela demonstrativa de como aplicar esses artigos e depois fazer um pequeno exercício simplesmente para praticar o que acabamos de ver. Vamos começar então pela nossa tabela. Então, quando acessamos a tabela do que em italiano chamamos de gli articoli determinativi, nós veremos que eles são em número de 10. Podem ser divididos em singular e plural, e masculino e feminino. O il, ele é um artigo masculino utilizado para substantivos que se iniciam por consoante. Então eu digo il pranzo e il cane, o almoço e o cachorro. Já o lo, ele é também para substantivos masculinos que estejam no singular, mas para aqueles que se iniciam por S impura, X, Z, PS e GN. E aqui nós temos alguns exemplos: lo specchio, lo zio, lo psicólogo e lo gnomo. O S impura, na verdade, é o S mais qualquer outra consoante. E o plural? O plural deles é mais simples, porque segue a mesma regra. Por exemplo, o I, eu posso dizer que o I é o plural do il, já que abarca os mesmos casos, ou seja, daqueles substantivos, só que agora no plural, que se iniciam por consoante. Se antes eu dizia il pranzo, agora eu digo i pranzi. Se antes eu dizia il cane, agora eu digo i cani, os almoços e os cachorros. O plural de lo é gli. Os mesmíssimos casos que são para o lo, também são para o gli, só que no plural. Se eu dizia antes lo specchio, no singular, agora eu terei que dizer gli specchi, no plural. Lo zio, gli zii, e assim sucessivamente. Eu acredito que o artigo mais fácil seja o L apóstrofo, porque ele tanto serve para o masculino quanto para o feminino, desde que o substantivo esteja no singular e se inicie por vogal. Tanto posso dizer l'amico ou l'albero no masculino, quanto l'idea e l'aspirina no feminino. O lá é um artigo feminino para aquelas palavras que se iniciam por consoante. Eu não tenho mais essa besteira de diferenciar se inicia por S impura, por X. Simplesmente foi feminino, iniciou por consoante, eu vou utilizar lá. E o seu plural será le, independente de ser consoante ou vogal. Então eu digo legate ou leidee. O último detalhe para a gente observar aqui: o GL apóstrofo e o L apóstrofo no plural. Esse feminino plural, L apóstrofo, ele está presente nessa lista pelo mesmo motivo do GL apóstrofo. Simplesmente para não repetir os dois E's e dizer le erbe, eu subtraio o E e acrescento um apóstrofo, dizendo l'erbe. Para não dizer gli indici,
repetindo os dois i's, eu subtraio o i e acrescento apóstrofo. Vamos exercitar o que aprendemos agora. Aproveitando também para revisar um pouco das profissões. Esta maneira de dizer a nossa profissão, composta pelo verbo fare, por um artigo e pela profissão, me exige o conhecimento de que artigo aplicar. Eu não posso dizer, por exemplo, faccio il professoressa, já que o il é um artigo masculino. Então eu preciso saber bem que artigo aplicar para utilizar essa forma. Eu gostaria que vocês dessem pausa no vídeo e tentassem aplicar esses artigos corretamente, de acordo com o que vimos no slide anterior. Muito fácil, não é verdade? Às vezes, nós criamos um bicho de 7 cabeças onde não há nenhum deles. A verdade é que você deve apenas se dedicar um pouco para dominar completamente esses artigos. Outra coisa que você deve fazer é estudar sempre e sempre estar atualizado no nosso site www.aprendidiomas.com.br. Arrivederci e a presto!